Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Davi Militão, professor de História, para mais um vídeo para vocês. Hoje o nosso tema é Idade Média. Queridos, a Idade Média é um período, que vai do século V ao século XV. O início da Idade Média ela corresponde, ao fim do Império Romano. Nós temos, a queda do Império Romano e a formação de uma nova sociedade, que é a sociedade feudal. A Idade Média ela é baseada, ela é dividida em dois períodos, que é a Alta Idade Média, tá? Do século V ao século X, e a Baixa Idade Média do século X ao século XV. Nós iremos ver primeiramente, obviamente, a Alta Idade Média. E aí, sabemos que a Idade Média, a sua formação tem origem, com a queda do Império Romano, e aí, vai surgir uma sociedade na Europa Ocidental, que é aquela sociedade feudal. Muitos, após a Idade Média terminar, lá por volta do século XVI, XVII, XVIII, diziam que essa época, a Idade Média, foi a Idade das Trevas, Foi a noite que durou 1000 anos, A noite de escuridão. Por quê, gente? Porque os valores que foram defendidos, os valores que foram aplicados durante a Idade Média, eram valores, muitas vezes, contrários, àqueles valores aplicados na Grécia, na Roma Antiga, ou seja, aquela sociedade da Antiguidade Clássica, ok? Então, os valores pregados durante a Idade Média são valores totalmente diferentes aos valores da Antiguidade Clássica, ou seja, os valores que havia na Grécia e na Roma Antiga, beleza? Nós vimos, nós sabemos que a formação da sociedade feudal da Idade Média, ela foi levada, se originou devido, às invasões dos povos bárbaros do Império Romano. Sim, então aqueles povos bárbaros são os grandes responsáveis pelo fim do Império Romano. Não é o único motivo, tá? Não foi o único motivo. Nós temos vários motivos que levaram à queda do Império Romano. Os dois principais foram a crise do escravismo, e as invasões dos povos bárbaros. Então, os povos bárbaros são os grandes responsáveis também pela queda do Império Romano. Eles foram aos poucos invadindo, as terras do Império Romano e tomando aqueles territórios, criando os seus próprios reinos, beleza? Nós temos, por exemplo, vários povos bárbaros, como os visigodos, ostrogotos, francos, germânicos, bretões, entre outros. Os povos bárbaros, eles conseguiram dominar a capital do Império Romano, que era Roma, no século V depois de Cristo, tá aí para vocês, em 476 depois de Cristo. Então, essa data ela marca, o fim do Império Romano e o início da Idade Média. E a Idade Média ela acaba no século XV, ok, com a queda, com a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos. E aí, gente, então percebam, a Idade Média ela é formada, ela é construída após os povos bárbaros, invadirem as terras do Império Romano, após aqueles povos tomarem aquelas terras, e aos poucos ocorre o quê? Vai ocorrer a união dos povos bárbaros com os povos romanos. Isso vai dar origem ao quê, gente? Isso vai dar origem ao feudalismo na Europa. Isso dá origem à construção daquele mundo, que é um mundo diferente, com valores totalmente diferentes do que havia durante a Grécia e a Roma Antiga. Beleza? E aí, com a invasão dos povos bárbaros, nós teremos, na Europa Ocidental, naquele momento, o fim do poder centralizado. Nós iremos ver, que dificilmente alguém conseguiu, e não conseguiu de fato, manter o poder centralizado naquele momento. Então o rei ele vai se tornar meramente um nobre, ok? Com seu pedaço de terra, mas meramente um nobre. E aí as pessoas vão viver muito mais no meio rural do que no meio urbano, ok? Então grande parte daquela sociedade ela vive no meio rural, beleza? A principal mão de obra vai ser a mão de obra servil, vai ser o servo, O servo é um camponês preso à terra. Fiquem tranquilos, veremos mais à frente, as explicações virão sobre esse tema. Também temos o contato, obviamente, entre romanos e bárbaros. E aí, gente, ocorre o quê? A Idade Média nada mais é, na Europa Ocidental, da origem ao feudalismo, é a fusão de duas culturas, a cultura do romano com a cultura do povo bárbaro, beleza? E aí também tivemos nesse momento o controle dos árabes pelo mar Mediterrâneo, vão conquistar vários e vários territórios, mas mais para frente nós iremos ver sobre o mundo islâmico e abordaremos esse assunto, beleza? Tudo bem? E aí, gente, então o feudalismo, ele é um fenômeno político, econômico, social e cultural pertencente, tá, à Europa Ocidental entre o século V e o século XV depois de Cristo, ok? Então o feudalismo é aquele sistema socioeconômico com instituições e componentes próprios. Então, o feudalismo ele é um fenômeno que pertence à Europa Ocidental, tá? Então, o feudalismo está dentro da Idade Média, tá? O feudalismo vai ser aquele fenômeno que vai ocorrer dentro da Europa, naquele período da Idade Média, que vai do século V ao século XV depois de Cristo. E aí é um momento, é uma época que ocorre o quê, gente? Esse feudalismo, ele é consequência, da fusão dos valores dos romanos e dos germânicos. E aí,
quais são as contribuições dos romanos? Quais são as contribuições dos germânicos, que são povos bárbaros, para a formação daquela sociedade feudal? Gente, então influências dos romanos e influências dos germânicos, que são povos bárbaros. A influência romana, né, é o colonato e o cristianismo, o catolicismo no caso aqui, e dos germânicos, processo de rodelização e comitatus. Como assim? O que é esse colonato? O que é o sistema colonato? O colonato é quando o colono, ou seja, um camponês, ele fica o quê, gente? Ele fica preso à terra. A partir do século III depois de Cristo, quando os bárbaros começaram a iniciar as suas invasões nos territórios, né, do Império Romano, muitos plebeus, por exemplo, né, muitos ex-escravos, o que eles faziam, gente? Fugiam dessas invasões. Eles não queriam ser mortos, conquistados pelos povos bárbaros. E aí, para se protegerem, o que eles faziam? Iam para o meio rural, eles iam para o campo, em busca de quê? Em busca de proteção. Então eles buscavam nas terras, no meio rural, o que? Proteção com o senhor daquela terra. Geralmente, aqueles senhores, percebendo que os bárbaros estavam conseguindo invadir, né, o Império Romano, passaram a cercar as suas terras com muros bem altos. Para quê, gente? Para impedir que aqueles povos invadissem seu território. E aí, aquele território ficava seguro, né? Aquele território dentro daqueles muros lá, naqueles muros ficavam seguros, era seguro. E aí, muitas pessoas pediam o quê? Pediam proteção, aquele senhor daquela terra, proteção. Em troca da proteção, aquele senhor vai exigir que aquela pessoa ficasse para sempre no território dele. Que para sempre aquela pessoa, né, como diriam os apaixonados, forever, né, para sempre aquela pessoa deveria o quê, gente? Trabalhar na terra daquele senhor. E aí, você, como camponês, né, você como trabalhador, você como plebeu, enfim, o que você faria? Eu aceito, fico preso aqui para sempre, mas sou protegido. Não aceito, posso ser morto pelos povos bárbaros. A grande maioria, obviamente, aceitou, né, gente? Desse modo, durante o sistema, né, durante a época feudal, esses, né, colonos, que são camponeses, ou seja, trabalham na terra, durante o feudalismo, se transformam em que, gente? Se transformam em servos. O que é o servo? O servo, ele serve alguém. E aí, veremos mais à frente que aqueles servos serviam quem? Aos senhores feudais, aos senhores da terra, aos senhores do feudo. Então, esse sistema de servidão, ele já existia onde, gente? Já existia o que no Império Romano, beleza? A crise do Império Romano, que se inicia lá no século III depois de Cristo, marca o início do que, gente? Do sistema do colonato. E aí, durante a época feudal, esses colonos, que eram camponeses, se transformam em quem? Se transformam em servos. Lembrando, o que é um servo? Um servo é um camponês preso à terra. Um servo, ele não é escravo, tá? Um servo, ele é um camponês preso à terra. Beleza? Tudo bem? Outra contribuição dos romanos para a formação daquela sociedade feudal é o que, gente? É o catolicismo. Lembrando que o catolicismo ele se torna, né, a religião oficial do Império Romano no século IV depois de Cristo, ok? O imperador Teodósio torna aquela religião oficial, ou seja, se o imperador romano ele era agora cristão, católico, todos deveriam ser também. Então, naquele momento, a igreja, né, o cristianismo, ele vai ascender socialmente, obviamente, lembrando, né, que grande parte dos plebeus e ex-escravos já eram cristãos, porque no início o cristianismo, né, qual é o seu discurso? Ele lutava contra a escravidão e eles eram favoráveis à igualdade social. E quando surge, gente, a Igreja Católica, no século V depois de Cristo, ok? Aquela fé, aquela religião, ela irá o quê, gente? Ela irá influenciar muitas pessoas. Por quê? Porque grande parte do povo romano já era o quê? Já era católico, era cristão católico. E aí, quando ocorre a fusão, né, da cultura romana com a cultura dos povos bárbaros, dos germânicos no caso aqui, ok? Aquela cultura romana, os romanos irão influenciar religiosamente aqueles povos bárbaros, ok? Porque a Igreja Católica, naquele momento, era uma instituição muito importante e ela sobreviveu o quê, gente? E ela sobreviveu ao fim do Império Romano. E ela sobreviveu por quê? Porque grande parte das pessoas que viviam no Império Romano eram o quê? Eram cristãs. No caso agora, naquele momento, católicas. Beleza? Grande parte mesmo, ok? Desde o seu início, lá no século I, tá? Depois de Cristo, quando ela surge lá na Palestina, depois se espalha pelo mundo afora, grande parte das pessoas mais pobres eram o quê, gente? Eram cristãs. Por quê? Qual é o discurso do cristianismo repetido para vocês, né? Favoráveis à igualdade social e contrários à escravidão. Beleza? Então, outra contribuição romana para a formação do feudalismo é a religião, é o catolicismo. Temos também, né, as influências germânicas, que são processo de rodelização, ok? E aí, grande parte daqueles povos, né, povos bárbaros, viviam, né, no meio rural, tinham como principal atividade econômica a agricultura. Então, durante, né, a formação do mundo feudal, as invasões dos germânicos, dos povos bárbaros, né,
a Europa Ocidental naquele momento leva as pessoas a irem para o campo em busca de proteção. Isso leva o que, gente? A um processo de ruralização, ou seja, as pessoas passam a viver cada vez mais no meio rural, porque, gente, com medo dos povos bárbaros, tudo bem? E a principal contribuição dos germânicos para a formação do mundo feudal é o sistema do comitatus. O que é o sistema do comitatus? É um sistema de relação de suzerania e vassalagem. O suzerano era o nobre, ok? E o vassalo também é outro nobre. É uma relação entre nobres. Aonde esse nobre, que é o suzerano, o que ele faz, gente? Ele doa um pedaço de terra para o outro nobre, chamado de vassalo. Então, o nobre que doa a terra é o suzerano. O nobre que recebe a terra é chamado de vassalo. E aí, por que aquele nobre, né, que é o suzerano, doa a terra? O que ele quer, gente? Ele quer apoio militar. Okay? Ele quer apoio militar nas guerras. Em troca desse apoio militar, o que ele faz? Ele doa um pedaço de terra para outro nobre, chamado de vassalo. E esse vassalo recebe aquela terra, lembrando, naquela época, a maior riqueza que nós tínhamos era a terra, era a posse da terra, né? Era um critério de diferenciação social, era a posse da terra. Então, aqueles homens, né? Aqueles nobres, aceitavam aquela terra e passavam o que, gente? E passavam a apoiar o seu suzerano, ok? Então, por exemplo, aquele vassalo, o suzerano dele chamou ele para ir para a guerra e ele iria com o seu suzerano. O vassalo não negava apoio, beleza? Não negava ajuda. Então, uma relação de fidelidade entre nobres, ok? Onde o suzerano doa um pedaço de terra e o vassalo recebe aquela terra. E aí tem uma relação entre eles. Existem várias e várias obrigações entre aqueles nobres, beleza? Uma dessas obrigações é o vassalo auxiliar o suzerano em conflitos, beleza? Então, o comitatus vai ser a principal influência germânica para a formação do mundo feudal. Tudo bem, queridos? Beleza? E aí, no próximo vídeo, nós iremos ver, ok, características, então, do início dessa época na Europa, do início do feudalismo, do início da Idade Média. Beleza? Nós iremos ver a Alta Idade Média. Nós iremos começar com as características políticas e depois passaremos para as características econômicas. Tudo bem? Então, vejo vocês no próximo vídeo. Beijos, tchau, tchau.